Boa noite, amigos da Rede Opinião TV. Está começando mais um programa Saúde na TV. É um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. A cada programa a gente procura levar dicas e informações de saúde para você que está em casa, você, mamãe, o papai, os filhos, enfim. E a cada dia, novo programa, a gente procura trazer, inclusive, um convidado, uma convidada nova. E hoje nós temos um grande prazer de estar aqui conosco a doutora Elisiane Jodas. Ela é odontopediatra e é com ela que nós vamos estar falando um pouquinho sobre a saúde bucal das crianças, né? Muita gente acha o seguinte, o dente da criança de leite vai cair, não precisa cuidar, e não é bem assim. Ela vai contar, vai falar pra gente dicas com relação a isso, a importância que tem também do cuidado da saúde dos dentes, da saúde bucal das crianças. E eu já quero, então, agradecer a Elisiane pela presença aqui hoje com a gente. Elisiane, e que você possa estar hoje realmente nos informando algumas coisas nessa área da saúde bucal. Eu agradeço o convite, muito obrigada pelo convite e boa noite para todo mundo. Ok. Você que está em casa sabe que pode participar do nosso programa ao vivo pelo telefone 3543-6413. 3543-6413, o DDD 19. Você que às vezes pode estar de fora nos assistindo até pela internet, você sabe que o nosso programa também, através do site www.grupoopinião.com.br, você pode estar também nos assistindo através da internet. Elisiane, então entrando nessa questão da criança, né? Você há pouco falava comigo que muitas mães, muitas pessoas acham que porque o dente é de leite que vai cair, não precisa ter os cuidados, né? E eu queria que você desse uma introdução nesse assunto. Antes de falar um pouquinho, aliás, você é daqui de Araras? Eu moro aqui em Araras já há 9 anos, mas eu sou de Limeira e já estou aqui há algum tempinho, me formei aqui, fiz faculdade e me especializei em Campinas e estudei aqui em Araras também. Ok. E eu queria então que você falasse um pouquinho sobre essa questão assim, da saúde bucal das crianças, dando uma introdução ao assunto, né? E depois a gente vai fazendo algumas perguntas mais específicas. Então tá, as crianças, a primeira infância, ela é muito importante porque os hábitos alimentares e os de higiene que ela adquire nessa fase é o que ela vai levar para o resto da vida. Então a gente costuma falar para as mães que desde pequenininho, ao nascer o primeiro dentinho, já tem que estar higienizando, tendo os cuidados. E a gente, não no consultório, assim que a criança chega, a gente já faz uma anamnese bem detalhada para ver todos os hábitos nocivos também que a criança apresenta. E a gente detectando algum problema, já tem que intervir desde pequeno, que vai evitar muitas coisas no futuro, né? Elisiane, a partir de que idade, assim, normalmente você tem recebido os pacientezinhos no seu consultório que você recomenda, tá? Existe uma idade assim ou não? Então, hoje em dia, a partir do primeiro dentinho erupcionado, a gente já pede para as mães estar levando para o consultório, para a gente orientar a escovação, a higienização, usar o fio dental certinho, porque às vezes as mães vão deixando e quando está instalado o problema, é mais difícil você tratar. E mesmo hoje em dia, muitos trabalhos os profissionais estão voltando para a odontologia intrauterina, quando você já trabalha a mãe na gestação. Porque essa criança vai nascer, ela vai precisar ser amamentada e muitas mães não têm essa consciência que a amamentação, além de todos os benefícios que ela causa para a criança, para a mãe, na parte da boca, da odontologia, vamos assim dizer, é muito importante por causa do desenvolvimento ósseo. E essa amamentação, pelo menos até 1 ano, ou que seja 6 meses, ela vai estar ajudando todo o desenvolvimento facial da criança, ela vai desenvolver a parte óssea, respiratória, a posição certinha da língua. E quando a criança, ela introduz logo cedo a mamadeira, a chupeta, às vezes ela chupa o dedo, já vai complicar toda essa parte da arcada da criança, da oclusão. Então, a gente já orienta a mãe desde toda essa parte. E na gestação, muitas mães não sabem que o padrão alimentar dela também vai influenciar já no paladar da criança. Porque com 7 meses, as papilas gustativas já estão bem desenvolvidas de gestação. Então, assim, se a mãe ela ingere muito carboidrato, muito açúcar, muito doce na gestação, essa criança já vai ter uma propensão a comer doce. Então, essa prevenção já está vindo bem precoce mesmo. E o bebezinho, nasceu o dentinho, se ele já tiver uma dieta rica em açúcar, doce, ele já vai ter cárie.
Eu achei bacana isso que você falou, inclusive a odontologia intrauterina, quer dizer, como é que a ciência, a odontologia, a medicina está evoluindo, quer dizer, cada vez a gente está tentando alcançar, quer dizer, as coisas bem no início mesmo, né? Achei muito bacana esse comentário que você fez. E enquanto você falava, eu me lembrei uma coisa que a gente vê muitas crianças, muitos nenéns que começam a ter, quando o dentinho, a erupção do dente, né? A coceira, aquela coisa assim. Isso aí procede realmente? A criança tem isso? Precisa fazer alguma coisa assim, para aliviar aquela sensação do dentinho que está nascendo? Isso procede? Fala um pouquinho sobre isso. Procede. A criança, ela fica muito irritada, porque a gengiva fica sensível, ela não consegue se alimentar. Aí as mães ficam preocupadas, porque tem inapetência. Mas a gente, assim, costuma orientar a ajudar mesmo com dedeira, aquelas de plástico, ajudar a criança a coçar, passar na gengiva, mordedores gelados. É uma fase que, assim, eu não aconselho passar os anestésicos. Tem muitos profissionais que orientam a estar passando esse anestésico para ajudar. Eu acho que não é legal, porque aí acaba caindo no estômago. E é um anestésico que a criança vai estar engolindo, né? E, no máximo, algum remedinho, assim, uma camomilina. A gente tem vários medicamentos naturais que vão dar uma acalmada na criança para estar evitando que ela fica mais nervosa mesmo, irritada, em função, a gengiva fica bem sensível. Tá, né? então o anestésico realmente você não é uma coisa que você indica, que você sugere. Tá certo. Eu sei que você trouxe umas imagens pra gente e até voltando àquilo que eu na apresentação do programa eu fiz, com relação a essa questão que muitas mães, pais acham que é porque o dente de leite vai cair, quer dizer, não precisa ter essa preocupação. Mas você está me falando que realmente isso pode interferir depois na dentição definitiva, né? E eu sei que você trouxe algumas imagens, eu não sei se você queria mostrar já dando a explicação com relação a isso. Então, assim, a gente fala da ida precoce ao consultório, da mãe já está prevenindo, porque às vezes a criança, quando erupciona o dente, ela já inicia um processo de cárie. E essa cárie, que ela é uma progressão muito rápida, a gente fala cárie de mamadeira ou cárie noturna. O que seria? A criança, à noite, ela ingere ou um leite muito açucarado, ou líquidos doces, suco, chazinho. As vós gostam de dar um chazinho para a criança. E a progressão da cárie, ela é muito rápida. Olha aqui, é o dentinho, uma criança de uns 8 meses, 9 meses, já tem o início de cárie. Então, isso aqui já é o início de cárie? Já é início de cárie. Sei. E se não tiver escovação, passar o fio dental, já vai progredir. E nesse caso, já é uma progressão bem rápida, bem acentuada. A gente vê que esse aqui já é o esmalte, e aqui é que está, nesse ponto, é que está a dentina, a cárie aí, né? A cárie já está aí. Sim. Então, a cárie, é assim, às vezes as mães falam, nossa, com uma mancha branca forte, já é uma descalcificação, já é um início de cárie. E comumente, às vezes a mãe fala, não precisa escovar, é criança, dorme mamando. E isso poderia, Elisiane, estar comprometendo, inclusive, aqui a gengiva, aqui nesse ponto, quer dizer... Então, a gengiva, aí você pode ver que ela está bem inflamada, porque tem uma presença muito grande de placa, bactérias, então já dá uma inflamação gengival. Aqui essa cárie, ela progride, ela vai aprofundando, chega na dentina e mais a fundo já é o nervinho do dente. Sim. Aí dá o canal, já tem que fazer o tratamento. Nessa aqui? Isso. Aí então eu vou mudar aqui. Vou colocar aqui, isso. Não está colocando aqui hoje. Olha, aqui já são dentes bem destruídos pela cárie. Tá, você quer usar a caneta aqui? Se você quiser, já fica mais fácil, né? Aqui tem uma destruição bem grande. E a gente faz o tratamento de canal, daí restaura, coloca as coroinhas, né? Restabelece. Então, isso aqui já é o tratamento? É o tratamento desse caso. A gente restabelece a função, a mastigação, só que todo esse processo pode ser evitado se já tiver uma escovação, uma avaliação, uma dieta equilibrada, porque muitas vezes a criança, ela ingere o que o núcleo familiar proporciona, né? E muitas vezes eu vejo criança tomando refrigerante em mamadeira, comendo coisas que não são adequadas, né, para a idade. Por isso que a gente tem que englobar tudo, a orientação na família, a alimentação, porque não adianta também você só restaurar os dentes e vai voltar no... E eu até quero que você mostre realmente aqui, porque essa parte amarela aqui, né, quer dizer, é ali que está realmente o processo já inflamatório, degenerativo. Isso. Na verdade, essa parte da dentina mais amarelada, mais escura, ela é a parte que fica embaixo do esmalte. Sim.
Aí ela também foi afetada, só que aqui a gente já removeu a cárie e ela fica dessa cor mesmo. Tá, e também você vê a gengiva ali, tudo assim, já tem um processo de alteração, né? Aqui, e que nessa recuperação do tratamento a gente vê diferença, né? Aqui ela já está mais saudável, né? Aqui é uma boca mais Tá, então isso aqui, esse é o exemplo de uma boca saudável, né? De criança, né? Quer dizer, vê que a gengiva tá rosadinha, né? E aquela primeira foto tava com bastante inflamação por causa das bactérias que ficam aí mesmo. Sim. E você quer já mostrar o outro caso também pra gente? Esse daí são mais casos de traumas, né? Tá. Crianças então daqui a pouco nós vamos estar falando então, sobre essa questão dos traumas. Mas então, entendendo, né, e a sua explicação aí, quer dizer, a alimentação é algo fundamental que os pais têm que ter essa atenção com relação a isso. Porque uma alimentação incorreta, a higienização bucal da criança pode levar a esse quadro que a gente viu agora. Quando as mães chegam no consultório, a gente tem que fazer uma anamnese, uma avaliação bem aprofundada. Eu preciso saber o que ocasionou esse estágio de cárie, o porquê a criança está nessas condições. Sim. Aí eu costumo fazer muitas perguntas, desde da gestação, amamentação, como foi, a alimentação dessa criança, o que ela mama, o que ela come, se ela já ingere alimentos mais duros, dependendo da idade, né, o que ela come na escola. Então, dependendo o que a mãe vai me contando, eu já vou detectando onde está o problema. Quem escova, quantas vezes por dia, se usa pasta, se não usa fio dental, quem faz essa higienização. Muitas vezes a mãe trabalha o dia todo, a criança fica com o babá ou com a avó. Aí a avó escova, se a criança não deixa para depois. Não é a mesma coisa, né? Tá. E você está falando aí, interrompendo já você, Elisiane, essa questão do uso do fio dental e da escovação, a partir de que idade? Né? Porque às vezes o adulto é natural você usar o fio dental, mas a criança, a partir de que idade, mais ou menos, tá, que você já indica a criança já aprender a manusear o fio dental, a escova? Na verdade, quem vai manusear a escova e o fio dental, a criança, ela vai aprender observando os pais. Então, desde bebezinho mesmo, o pai fica na frente escovando, a mãe passando o fio dental, ela vai repetir essas posturas dos pais, que as crianças, elas repetem o que os pais fazem. Só que, a partir da primeira opção do primeiro dente, o pai ou a mãe, ou quem cuida, que tem que escovar esse dentinho, passar o fio dental. E a partir dos 7, 8 anos, a criança começa a ter mais habilidades manuais, porque o fio dental, ele não é tão fácil assim de ser passado, então é mais a mãe mesmo. E a criança tem dificuldade com o fio, e eles escovam rapidinho, é um vai e vem só e bem rápido. E é uma vez por dia, mesmo com 7, 8 anos, a mãe ou o pai tem que escovar o dente para ficar mais seguro, né? Porque eles não têm ainda coordenação motora, né? E eu queria que duas coisas que eu quero que você explicar um pouco, que a gente às vezes vê, quando a gente vai no supermercado ou numa farmácia e tudo, uma variedade de tipos de escovas, né? E às vezes na televisão mesmo a gente vê propagandas, né? E eu queria saber, da escova, existe um tipo especial? Porque às vezes as propagandas fazem muitas comentários, né, acerca a escova média, a escova mais macia, mais dura, a anatomia, vamos dizer assim, da cerda. E aí, eu queria que você falasse pra gente sobre isso. Olha, em relação às crianças, as melhores escovas são realmente as mais simples, porque tem hoje em dia vários tipos, com personagem, com cheiro, com cor diferente. Então, as cerdas, elas têm que ser bem macias. No caso do primeiro dentinho, segundo dentinho, quem vai escovar é a mãe. Então, no mercado, hoje em dia, tem já escovas específicas para bebê. De 0 a 2 anos, de 2 a 5 anos. Essas escovas, a escova para bebê, ela tem um cabo longo, porque é a empunhadura da mãe. A mãe que vai estar escovando esse dentinho. E a cabeça é bem pequenininha. E assim, a mãe tem que se esforçar mesmo, porque a criança ela vai criando esse hábito, essa propriocepção de um objeto dentro da boca, e com o passar da idade, ela vai aceitar mais fácil essa escovação. Então, quanto mais cedo você estiver inserindo esse hábito, melhor para a criança. E assim, a escova extra macia, que a gente indica no caso dos adultos, né, os adolescentes que já têm uma dentição permanente, e já é escova normal mesmo, extra macia, cabeça pequena. No mercado, a gente fala assim,
30, 35 o tamanho da escova. Entendi. E fio dental. A gente vê fita dental, fio dental que tem sabor. O que você me diz sobre essa questão do fio dental? No caso do fio dental, para as crianças, os que têm sabor, que têm cheirinho, eles são mais propícios para eles. Eles gostam mais, incentiva mais as crianças. Mas no caso do adulto, o fio dental, a fita dental, a função é a mesma, não tem diferença, não tem nada nenhum estudo que fale assim, o fio é melhor, a fita é melhor, vai da adaptação da pessoa mesmo. Tem uns que gostam mais do fio, mais a fita, mas você tem que usar várias vezes ao dia, que é o interessante. Elisiane, o que você me diz com relação a esses antissépticos bucais que a gente vê no mercado aí? Tem contraindicação? Não tem? Deve-se usar? Quantas vezes? Eles são realmente importantes? O que você me diz com relação a isso? Olha, o que eu costumo orientar as mães, porque as crianças vêm no supermercado, tem personagem, é colorido, eles querem. Acima de 6 anos, a gente pode até, como assim, um enxaguatório para dar um cheirinho na boca. Mas o que é mais importante é a escovação e o fio dental. E eles têm uma quantidade de flúor também. E hoje já se sabe que existe uma doença que dá nos dentes, umas manchas, que são chamadas fluorose, pelo excesso da ingestão de flúor. E por isso que eu estava falando para você da diferença de pasta, né? E a pasta de dente também que eu ia te perguntar. Para bebê, a gente orienta a não ter flúor a pasta. Você sempre tem que fazer uma orientação de acordo com o que você vê na boca da criança, das necessidades dela. Porque tem algumas crianças, no caso, que já apresentam cárie, tem mancha branca, início de cárie, aí tem que ter uma pasta com um pouquinho mais de flúor, porque eles engolem esse flúor. Aí a pasta tem flúor, na água da cidade de abastecimento tem flúor, mas o enxaguatório é uma concentração muito grande de flúor. Esse flúor ele vai depositar no esmalte do dente permanente quando está em formação, com a criança com 1 ano, 2 anos. Aí esse excesso de flúor que vai ocasionar essa fluorose, está muito comum em Araras, está tendo muitos casos. Então a gente tem que ficar mesmo, porque são manchas desagradáveis, não é legal, a criança não gosta, então fica bem chato, sim. Ok. Então, da pasta de dente é isso aí que você tem... A pasta de dente, sim. E, às vezes, a criança também precisa do flúor, a mãe não escova com a pasta sem flúor e aí também está errado. Então, tem que ter uma orientação, né? E aí, voltando nos enxaguatórios, alguns têm álcool. As crianças, na verdade, não precisam. Mesmo os adultos, né? É mais, assim, vamos dizer, um marketing. Sim. Que a escovação e o fio dental já é suficiente para fazer a higienização, a limpeza. Então, os enxaguatórios, de uma forma geral, existe muito marketing, muita propaganda, muito comércio nessa área. Quer dizer, o importante, então, você que está em casa, mamãe, é a escovação, o uso do fio dental, que é o mais importante, e a alimentação, que a Elisiane falou conosco no início da sua palavra. E eu queria agora mudar um pouquinho de assunto com relação a trauma, né? Até você trouxe até as imagens aqui, com relação... O que hoje você vê, assim, com as crianças que realmente, assim, tem sido importante a gente informar aqui no nosso programa hoje com relação ao trauma bucal dos dentes e que você vê que tem... Nós temos que passar essa mensagem hoje de informação para os nossos telespectadores. Então, hoje atualmente, está sendo muito comum as crianças, elas caem, bicicleta, skate, velotrol, e está tendo muitos casos de traumas mesmo, que a criança pode perder o dente permanente ou mesmo de leite, e às vezes os pais não sabem o que fazer. Porque a criança chora na hora do nervoso, o pai e a mãe estão ansiosos, leva para o hospital, às vezes até que às vezes a criança cai de uma altura considerável, né? Faz a radiografia e não sabe o que fazer. Aí às vezes fica 1 semana, 2 para procurar um profissional. E muitas vezes quando a criança cai de bicicleta ou skate, hoje em dia as crianças estão cada vez mais... Mas os esportes radicais, né? Que estão fazendo. Então aí a gente tem que... No caso, por exemplo, a criança caiu, o dente pode sair inteiro ou pode quebrar um pedaço, um dente permanente. Sim. O pai e a mãe tem que pegar o dente, né, procurar o dente ou o pedaço, lavar com soro fisiológico. Se não tem soro fisiológico, o leite.
o leite, pôr num pedacinho, num copinho, num potinho com soro ou com leite e procurar o dentista imediatamente. Quanto mais cedo, mais precoce ele for procurar um dentista, melhores as chances da gente estar mantendo esse dente, colar esse fragmento, porque o próprio pedacinho do dente pode ser colado. Então, só você repetindo aí, colocar, achando o dentinho que caiu, né, e tudo num potinho com um copo com leite? Isso, com leite mesmo. Ah, legal. Ou no soro fisiológico, que às vezes é difícil você ter o soro em mãos, né? Então, o leite já é suficiente. É suficiente. Bota num copinho, põe lá no dente e vai procura o dentista. Você trouxe algumas imagens hoje pra gente ver, né? Eu trouxe algumas imagens. Aqui, no caso, tá de ponta cabeça. Vou pedir para a produção. Pra mim, tá de você ponta quer cabeça. colocar ao contrário? Tá de ponta cabeça. Tá, então vamos mudar aqui. Eu sei que isso... Tudo bem. Vamos pedir a produção agora colocar aqui pra gente. Olha, na primeira foto aqui em cima é uma vamos criança que caiu e os dentes, eles intruíram, eles entraram. Tá. Então, o que acontece? Nessa altura, os dentes permanentes já estão sendo formados, né? E num caso de uma queda, numa batida, muitas vezes até tem crianças que caem com um copo de plástico na mão e bate no dente, esse dente intrui, ele entra para dentro. E aí, o que a gente tem que fazer? Tem que avaliar, porque o permanente já está se formando. Em muitos casos, pode acontecer de malformações do esmalte, por causa desse trauma, ou manchas, algumas manchas no dente. Aí você começa a perguntar para a mãe, depois que erupciona o dente, né? A mãe, por que essa mancha? O que aconteceu? Aí você começa a perguntar, fazer a anamnese, a mãe fala, caiu realmente, perdeu, né? E aqui, nessas outras fotos, já são dentes permanentes, que já são fraturas maiores. Criança, às vezes, cai, perde, né, a metade do dente. Aqui já tem que ser feito um tratamento de canal. Esse aqui, né? É, esse. Aqui, no caso, também, o dente quebrou em 3 pedaços. Aí, a gente tem que fazer o tratamento do canal, fazer a colagem dos fragmentos, quando há possibilidade. Mas sempre tem que tirar uma radiografia para ver o que aconteceu com a raiz. Muitas vezes, a raiz... Por fora não acontece nada, mas fratura a raiz. Então, é bem complexo. E as crianças, quando elas fazem, assim, esportes mais radicais, judô, karatê, luta, a gente até orienta a mãe a estar colocando um protetor bucal, porque realmente é bem comum ter essas fraturas. E essa fratura, mesmo num dente de leite, né, ele pode depois interferir, o trauma pode interferir depois na dentição definitiva. Pode interferir, porque se não tem um acompanhamento radiográfico, a gente radiografa depois de uma semana, 1 mês, 2 meses, para estar acompanhando o que está acontecendo lá por dentro. Esse dente, muitas vezes, ele volta na posição normal, e a gente tem que ver, senão vai ter que fazer um tratamento de canal, porque muitas vezes bate o dente, a criança não sente nada, depois de algum tempo esse dente necrosa por causa da pancada, do trauma, essa necrose gera uma infecçãozinha lá dentro e às vezes sai uma bolinha por dentro, que a gente fala um abscesso, né, uma bolinha de pus, a mãe vem e fala, saiu essa bolinha, aí trata o canal, muitas vezes já tem uma lesão óssea lá que destruiu o osso e aí não tem como, a gente tem que tirar o dente, porque senão essa infecção vai prejudicar o permanente. Então, o dente de leite, ele não pode ser menosprezado, porque ele fica ali só guardando espaço para o permanente, mas ele tem que estar em condições favoráveis, porque senão a dentição permanente, ela vai vir prejudicada, com problema, aí vai... Ok. Lisiane, nós temos uma pergunta aqui de a nossa telespectadora, a Dani Rebelato, é minha secretária, inclusive, e ela pergunta, uma criança de 4 anos, quando diminui o leite, pode prejudicar a dentição? Então, na verdade, a criança, eu costumo explicar para as mães, ela é amamentada até 6 meses ou até 1 ano, depende, a mãe volta a trabalhar, ela começa a ingerir outros alimentos. Arroz, feijão, carne, salada, outros tipos de alimentos. Aí, com 4 anos, ela já tem uma alimentação bem variada, em outras fontes de cálcio. Que não necessariamente o leite. Não necessariamente o leite. Então, tem crianças, várias, assim, que não tomam mais leite nessa idade. Não vai prejudicar o dente, porque o dente já está formado. A formação do dente começa intrauterina, por isso que a gente fala também do acompanhamento da gestante, porque na 7ª semana de gestação já começa a formar os dentes de leite, né, os tecidos. E acho que a partir
do 4º mês já há formação de dentes permanentes. Ok. Já na barriga da mãe já está formando o dentinho da criança. Por isso que a gente avalia a mãe que toma antibiótico. Tem alguns antibióticos que eles interferem 100% na formação do dente, que é com tetraciclina. Tetraciclina, né? Exato. Hoje em dia, até assim, os médicos já nem prescrevem mais por causa desse problema dental. Mas não tem problema nenhum. A criança com 4 anos já está formadinho o dente, já está tudo... Ok. Lisiane, eu só tenho que te agradecer. O programa realmente assim, você foi muito simpática, dando as dicas aí, você estava um pouco, né, preocupada no início da entrevista, né? E dizer que realmente assim, eu tenho certeza que se estiveram em casa, aprenderam muita coisa hoje sobre a questão da dentição de leite das crianças, os cuidados com relação à odontopediatria, né, o tratamento odontológico das crianças com a doutora Elisiane Jodas. Então, quero te agradecer a sua presença aqui e já deixar o convite para outra vez você voltar aqui trazendo outro assunto para a gente. Eu que agradeço o convite. Também, assim, se eu puder ajudar, pode me chamar. Okay. Porque vários assuntos, né? Tem muita coisa para a gente falar em criança. Tem a parte psicológica também, que a criança é um universo bem amplo, assim, para a gente estar desenvolvendo. Ok. Você que está em casa, gostou do programa, quer recomendar, quer assistir de novo, né, para pegar as dicas da doutora Elisiane, na sexta-feira, às 18h15, às 6h15 da noite, tem a reprise desse programa. Um abraço a todos, uma boa noite e fiquem com Deus.